Então, iniciando nossa parte 2, nós temos agora falar sobre segurança pública, né? Então, primeiro, o que é polícia? Para nós entendermos essa relação polícia e sociedade, né, nós precisamos primeiro entender o que é polícia. Então, vamos dar uma pincelada rapidamente, né, sobre alguns aspectos, coisa que vocês também já conhecem, eu acredito, ao longo do curso. Então, observando o conceito de Estado, né, ampliado de Antônio Gramsci, nós temos aí que sociedade política e sociedade civil entraram no consenso, né? Então, nesse sentido aí, Weber falando do Estado moderno, fala também do monopólio do uso legítimo da força, que surge, né? Assim a polícia, como esse monopólio, né, de uso legítimo da força, que é uma ferramenta de controle social que regula, né, as relações sociais, né, de convivência, e garantindo esse pacto social que é o consenso que foi citado aqui em cima. Então a polícia é realmente assim essa ferramenta do Estado para o controle social que foi firmado entre a sociedade e a classe política, tendo o nome de Pacto Social para Weber. Então surge como o quê? Uma alternativa de resolver os conflitos internos de forma pacífica. Então, a função da polícia é exatamente essa, manter a ordem, né, esse controle social, e para que o pacto social ele se estabeleça e que possa perdurar por bastante tempo. Então, a sociedade civil acabou entregando na classe política, entregando nas mãos da classe política, o controle das suas vidas e da vida da sociedade. Então, a polícia é um mecanismo de distribuição, né, na sociedade de uma força justificada por uma situação, né? Isso aí, quem traz é Monjardet. Então, essa força da polícia é uma força justificada por conta desse pacto que a gente falou agora há pouco, né? E os policiais, por trabalharem na polícia, obviamente, segundo Bahlen, são aquelas pessoas que são autorizadas por um grupo, pela sociedade, para regular as relações interpessoais dentro desse grupo através de aplicação de força física. Então assim nós temos que a sociedade utiliza das polícias, né, dos policiamentos para fazer isso, e elas são instrumentos de controle social, né? E assim funciona em sociedades democráticas, nas sociedades modernas. Continuando aqui no que é polícia, vamos fazer algumas observações. Temos aí uma limitação produtiva que diz o seguinte: a polícia é um recurso limitado que gera apenas respostas provisórias para problemas complexos, cujas causalidades ultrapassam a sua esfera de controle e intervenção. Então, assim, com a criação da polícia, a polícia como esse órgão, essa braço estatal de uso da força, né, ela trabalha com resoluções provisórias. Então, atualmente, no geral, nas nossas polícias, nós vemos isso aí acontecer, né? É o caso de você chegar num homicídio e você fazer só ali o isolamento do local. Então, não vai gerar uma resposta na diminuição desse homicídio, da criminalidade. E sim, uma resposta para aquele momento ali, para aquela situação que seria esperar a perícia, né?
onde nós temos coisas bastante complexas a ser resolvidas e a polícia não consegue sozinha resolver essas situações, né? Então todas as ações de polícia se inserem no campo da segurança pública, mas nem todas as ações de segurança pública são de competência da polícia. Óbvio. Tem situações, como eu já citei aqui, um local muito ermo, ele vai gerar muitas situações, muitos chamamentos de polícia para atendimento de ocorrências, mas a polícia sozinha não vai poder resolver, ela vai ter que contar com outros órgãos para poder resolver, no caso da iluminação pública, que agora é feito pela prefeitura municipal, né? Outro detalhe também que nós podemos discutir é que a polícia, muito do que a polícia faz, né, não tem a ver com a imposição da lei. São coisas que não têm tradutibilidade criminal. No caso, não está escrito nos códigos penais, nos códigos civis. Então, muitas coisas são coisas do dia a dia, corriqueiras, coisas da vida cotidiana das pessoas que não passam nem perto de uma situação criminal. Então esse é o dia a dia policial, né? E também temos a oportunidade, né, que seria o que? A polícia é um agente cosmopolita que possui a licença social de entrar e sair dos mais diversos mundos sociais. Assim, no geral, a gente vê que a polícia é um órgão bastante interessante, né? Primeiro porque tem uma força que foi cedida pela população, né? Mas que tem suas limitações. Tem as limitações e ela precisa agir de maneira articulada, com cooperação, para poder chegar naquele pacto social lá, né, das relações humanas, onde a ordem vai ser permeada. Então a polícia sozinha não vai conseguir atingir esse objetivo dela, mesmo sendo dado a ela a liberdade no pacto social. Porém, com o passar do tempo, ela vai perdendo essa força, né? Com leis, a sociedade também vai modificando seu pensamento, né? E cobrando muito da instituição, onde algumas coisas já foram deixadas para trás, né? A exemplo, a gente pode citar assim, alguém que diz assim, numa ocorrência, não, dá um susto nele aí e solta ele aí. Então, isso é uma coisa bastante natural que aconteça, onde as pessoas pensam que ainda, a gente ainda pode fazer o que era praticado há 100 anos atrás e não ser punido por isso. Isso é uma coisa legal, né? Então, mas aí no último ponto a gente viu aí que existe uma oportunidade, né? Então a polícia ela tem que aproveitar essa oportunidade de agir, de ter esse acesso à sociedade, a esses ambientes, de agir em conjunto e cooperação para promover a segurança pública. Mas, como eu frisei em algum momento aí, não é possível apenas a polícia militar fazer esse trabalho, né? Temos que ter outros atores sociais nesse trabalho para poder avançar. Basicamente aí temos as seguintes funções: policiamento ostensivo e investigação criminal da polícia como um todo, né? Aí temos outras considerações ainda que é o seguinte: a polícia pode usar a força, mas o trabalho policial no dia a dia é muito mais amplo e compreende variadas atividades que não dependem do uso da força, como eu já citei, né, anteriormente. Outro ponto: a polícia fornece uma variedade de serviços a pessoas em situações de risco e necessidades. Não se trata somente de pegar ladrão ou combater o crime ou ainda manter a lei, né? Isso é só melhorando um pouco do comentário que eu já tinha feito. E ao contrário da crença popular, né, tais serviços têm um apelo preventivo e comunitário muito maior do que se possa imaginar. Então vejam assim que quando a gente estudou as causas da violência, né, e quando a gente começa a conhecer mais um pouco sobre os serviços policiais prestados,
A gente vai ter essa noção daqui que a polícia ela trabalha muito mais no preventivo do que no reativo. É lógico que tem os níveis de prevenções. Tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Então, a polícia trabalha muito no nível preventivo, naquela ação, presença, de estar numa comunidade ali, onde só a sua presença vai inibir a ação criminosa, passar nas ruas, policiar. Isso tudinho aí faz parte desse apelo preventivo, né? E a polícia ela trabalha, na grande maioria das vezes, nesse sentido. É tanto que a gente já vê comentários aí de alunos, né, que já trabalharam em rua. Eles dizem o seguinte: dificilmente você, no dia a dia, vai pegar uma ocorrência em flagrante. Então, numa carreira de 30 anos, como eu já vi relatos, alguns contam nos dedos assim uma ocorrência no flagrante, né? A grande maioria das vezes são mais chamamentos e assim acaba se fazendo flagrante por conta de ele estar no decurso ainda do crime. Mas assim, um flagra mesmo, um flagrante flagra, esse aí é mais complicado de se ter o policial policiando de maneira aleatória nas ruas, né? Agora, o que quer dizer isso aqui? Não significa dizer que, contudo, o trabalho policial seja um serviço social somente, né? Temos aí a reação também, né, e vários outros notos que podem ser trabalhados aí no serviço policial. Então, existe um debate, né, sobre o papel da polícia, né? Aí o debate é o seguinte, em cima dessa aqui: força ou serviço, né? Aí o que é que podemos dizer aqui? Temos a força, cuja a função principal é fazer valer as leis criminais, e temos o serviço, cuja função principal é solucionar problemas sociais. Ora, nem um nem outro, né? Ou ambos. Eles devem trabalhar junto, em conjunto, porque, vez por outra, nós precisamos tanto do serviço como da força. A minha proposta, que eu sempre trago assim nas turmas, é que nós, como policiais, e a proposta da polícia comunitária e a integração comunitária traz esse norte, é que precisamos entender que às vezes nós precisamos agir de forma reativa. Mas na grande maioria das vezes, até no serviço policial, que não tem essa nomenclatura, que não tem essa filosofia como base, trabalham de alguma forma com a prevenção. Mesmo que não seja aquela prevenção primária, né, de chamar o feito à ordem, de trazer as pessoas a construir uma sociedade mais tranquila, mas mesmo nessa questão de reação, os policiais acabam fazendo um trabalho preventivo, numa questão de uma abordagem, né, numa orientação ao cidadão. Isso acaba acontecendo. Então, aqui, continuando no texto aqui, diz que eles são interdependentes, né, derivando do mandato, que é do mandato da manutenção da ordem, né. Então, a resolução do conflito através do meio que marca o potencial do uso da força e do provimento de serviço. Então, veja que geralmente a resolução de conflitos envolve os dois, que está dizendo aqui ainda que não precisa nem ser meios formais, né? Apenas meios informais, o policial ali acaba tendo essa habilidade, né, de tanto ser preventivo como repressivo. Então, todas as teorias nos ensinam que nós não devemos ser radicais, né, nem extremistas com relação ao papel da polícia, uma vez que o papel real da polícia é a mistura desses dois como algo a mais. Este algo a mais é o quê? Independente da cultura, do momento histórico, da conjuntura e dos próprios cidadãos. Então é isso que nós devemos ter em mente, que a filosofia, inclusive a filosofia de polícia comunitária, a gente vai ver em outras aulas, que alguns países adotam a filosofia nas suas polícias, porém ainda continuam agindo reativamente, porque sempre vai precisar de uma força reativa. Por exemplo, no caso de
um atentado terrorista, vai se precisar ter uma força reativa. Se a gente tiver só pessoas ou policiais preparados para prevenção, nós também seremos alvo de constantes ataques. E algumas áreas também vão precisar de sair da reação e nós ficaríamos de braços cruzados caso não tivéssemos esse braço da instituição, né? Então vale dizer que o trabalho policial não pode ser conduzido apenas sem uma colaboração organizada dos cidadãos, né? Então nesse sentido, quando a gente fala em reação e prevenção, a reação a gente já faz naturalmente, né? Por sermos uma força reativa, uma força que tem a legitimidade desse uso de força. E na parte preventiva a gente também precisa dessa colaboração do cidadão, porque ao estar dentro de uma comunidade, dentro de uma localidade, nós precisamos enxergar como cidadão, e nada melhor do que ele passar a visão dele e também os seus problemas, as situações do convívio social ali, e ter ele como parceiro também nas soluções, né? Da forma mais comum de organização dos cidadãos é a comunidade, né? Então todos nós vivemos em comunidade. E a atual crise que passa pela segurança pública nacional exige uma nova postura dos órgãos que integram o sistema. Ações imediatas de médio e longo prazo devem ser adotadas para reverter esse quadro. Então toda aquela ação que a gente viu ali anteriormente, de violência e criminalidade, nós precisamos fazer frente de alguma forma, né? E temos que integrar o sistema, integrar as pessoas, todos os atores sociais envolvidos em segurança pública. Como já foi discutido aqui nessas nossas aulas, de forma um pouco breve, mas já foi falado, a segurança pública não se faz só de polícia militar ou polícia militar e civil, mas é toda uma conjuntura e envolve até cidadãos, os governantes, né? E mais na frente a gente vai ver aquele quadro daqueles órgãos que realmente são importantes para um trabalho preventivo em segurança pública. Então, usar a polícia como instrumento de repressão social ou política não é um mecanismo eficaz de combate ao crime. Isso já se mostrou ao longo da nossa trajetória. Nós vimos aí aqueles dados e estamos vendo claramente de que segurança pública, da forma que está sendo feita, ainda de forma retrógrada, ela não está sendo eficaz no combate ao crime, né? E também não podemos entrar na comunidade e queremos ser manipuladores, né? Aí está dizendo aqui na última frase aí, objetos políticos ou institucionais, né? E não apresentar resultados satisfatórios. Não adianta você criar qualquer viés de prevenção na comunidade e não apresentar os resultados. Você vai acabar fazendo o trabalho tradicional, reativo, e as pessoas não reconhecerão o trabalho preventivo da polícia, bem como não se agradarão e assim tornarão um sucesso, né? Então temos aí algumas concepções de modelo de policiamento, né, para a gente ficar mais claro do que a gente está querendo falar, chegarmos no objetivo. Primeiro temos o paradigma penalista, né? Aquelas polícias que têm essa visão muito penalista, elas têm esse quadro aqui que nós vamos falar um pouco, que seria atitude reativa, né? Temos aí na atividade o policial, se refere-se às leis penais, né? Muito formalismo burocrático, inquérito policial. Existe uma concentração na atividade de polícia judiciária. O que importa são os crimes já consumados, então a prevenção não existe. O que importa é combater o crime que já foi consumado, né? Tem um foco nos infratores de forma individualizada. Ora, nós focamos muito nos infratores e esquecemos do cidadão que... nós sabemos que tem essa frase, né, mas eu não concordo muito com ela, que
eu pago seu salário, né, que diz assim, eu pago seu salário ao policial, o cidadão com sua contribuição, lógico, de impostos, ele se acha o fornecedor do serviço de segurança pública, o pagador, né, o pagador, e nós devemos sim ter esse compromisso de prestar contas ao cidadão, né? E nesse foco penalista aí, o cidadão ele é deixado de lado. O que se preocupa mais são com os infratores ali, de conter os infratores, de puni-los, né? Então acaba se fazendo segurança para determinadas áreas, como áreas mais, aquelas áreas que tem mais criminalidade e acabam tendo mais policiamento, né? No intuito de prender, não no intuito de prevenir. Então a pretensão seria de resolver problemas do crime e da violência com repressão policial penal, né? E o desempenho é o que? A quantidade de inquéritos realizados e infratores levados aos tribunais. Esse é o desempenho das polícias penais, né? Como é medido. Então a formação, a ênfase é na legislação penal, ensino, né, em reflexivo, e temos ainda uma gerência que não permite muito bem o controle externo, né? Aí temos aí o paradigma militarista. No Brasil isso é muito presente porque as polícias brasileiras são polícias militares, né? No mundo como um todo existe essa separação, né, entre militarismo, forças militares e policiais. Então, a atitude militarista ela é reativa, né? Então, falar em segurança é falar em desordem, de um problema de polícia e de forças armadas, né? Força armada. A atividade policial referida às táticas de guerra, né? O inimigo, o cerco, vitória, né? Temos ainda o formalismo burocrático, muita burocracia, né? E militar. Então, a concentração está no aparato, em prejuízo da polícia técnica, né? E das técnicas de mediação. Não interessa os crimes já acontecidos. Temos ainda o foco aí, né, no suspeito, né, que é muito abstrato isso aí, nós contra eles, por exemplo. Tem a pretensão de erradicar o crime e acabar com a desordem, né? Então a gente já viu aí, pelas causas da violência, a gente vê que isso é um pouco difícil de acontecer, porque você pode exterminar uma sociedade como um toda, mas enquanto houver vida humana, né, haverá problemas sociais, né, dos mais variados, e erradicar o crime será quase que impossível de acontecer, né? Quem sabe no futuro aí a gente tem um pacto social aí que possa permitir isso, mas no pacto atual isso é impossível de acontecer, né? Desempenho seria que refere-se à quantidade de prisões, de mortos em confronto, então aquela comemoração, né, quando mata assim, um bandido, né, material apreendido e tal. Isso demonstra esse papel aí militarista de uma polícia, né. A formação táticas militares, né, ensino reflexivo nas academias brasileiras de polícia. Isso ainda está muito presente, né, e nós vivenciamos isso também em algumas disciplinas que às vezes a gente fica pensando, para que serve essa disciplina para a minha carreira profissional, né? Mas elas ainda estão presentes dentro dos ensinos policiais militares, né? E fazem parte na grade curricular de um grande somatório de disciplinas, em contrapartida a outras, como, por exemplo, essa disciplina que a gente está dando faz parte de uma minoria, né? Às vezes uma por ano, ou nenhuma, como já houve. Então não há esse foco preventivo, há um foco reativo no ensino militar, né? Então a gerência é refratária, né, ao controle externo também, então não é muito aberta às discussões de segurança comunitária. E temos a prevencionista, né?
que algumas polícias já estão adotando no Brasil, a exemplo de Minas Gerais, né, São Paulo. Como eu disse, quando eu falo nisso, nesse viés, né, prevencionista, eu estou dizendo aqui que existe a parte de prevenção como um carro-chefe de alguma instituição, mas também tem que haver a reação, né, de algumas situações. Então, para finalizar essa parte, vamos discutir aqui um pouco sobre isso, né? A atitude seria a atitude proativa, né? Falar em segurança é falar em prevenção de um problema da comunidade e do governo. A atividade policial referida às polícias de prevenção, né? São prevenção primária, secundária e terciária. Então, a atividade está sempre voltada a isso, mesmo que exista a reação, mas o carro-chefe é a prevenção. Então, há a concentração na mediação do conflito em espaços públicos e nas técnicas de abordagem, né? Repressão como parte da prevenção também. De alguma forma tem que haver isso, né? Como eu falei. Então, é preciso mediar os conflitos sociais. Então, esses conflitos sociais geralmente são aqueles que causam problemas maiores, a exemplo de uma briga entre vizinhos, que pode gerar um homicídio, uma agressão física, né? Uma discussão entre um casal que pode gerar um próprio homicídio mesmo, uma violência doméstica. Então o policial tem que estar atento a essas questões, né, para mediar conflitos. E mediar conflitos é mais do que ter uma conversa, né? É resolver a situação de forma que ambos saiam ganhando. Então o foco é no cidadão e nas vítimas e não nos suspeitos, né? Então as vítimas muitas vezes ficam também isoladas dessas situações, ligam para um 190 e muitas vezes as pessoas não querem ligar mais por chamar a polícia, porque não há uma resposta ao cidadão. Ele comunica o fato à polícia, espera que a polícia prenda, recupere seus bens, por exemplo, ou tenha uma condenação para aquele infrator, mas ele não tem a resposta. Ele precisa procurar a resposta nos órgãos judiciários, cartorários, para saber se houve uma resolutibilidade daquela situação. Isso é uma das coisas que até o CIOP tinha trabalhado, não sei se ainda está trabalhando dessa forma, de estar dando feedback para o cidadão que ligou, dizendo que se foi preso, se foi recuperado alguma coisa, né, para as pessoas que chegam a ligar para a polícia, né? Então, a pretensão de controlar o crime e mediar o conflito de interesse, né? Seletividade no uso da força. Então a pretensão não é exterminar o crime, mas de controlar, né? Fazer um controle de forma que a vida das pessoas possa melhorar e que possa se trazer a normalidade em alguns locais. Então o desempenho é medido com maiores ou menores taxas de criminalidade, né? Diminuição também do risco de vitimização da população. Nesse caso aí também temos a formação técnica, né, em abordagem, técnica de mediação, é um ensino mais reflexivo. E temos também um controle externo, né, a gerência de controle externo como insumo gerencial. Então a polícia preventiva, de caráter preventivo, ela permite o acesso de outros órgãos, tanto para fazer esse controle, como para ser um colaborador. Agora não se engane que o que é essa proposta aqui não é liberar assim a polícia, né, para ficar nas mãos de outros órgãos. Agora outra situação também é que a gente vai acabar acontecendo isso, né? A gente sendo fiscalizado pelo Ministério Público já está acontecendo, né? Ministério Público, Judiciário aí, outros órgãos governamentais também que acabam fiscalizando a própria mídia, né? Então já está acontecendo. Então é uma coisa que a gente não vai poder impedir. Então a gente precisa também modificar o nosso foco militarista, penalista, né? Para esse foco preventivo, porque as coisas já estão acontecendo de maneira gradual, né?
vem acontecendo e acaba que a gente vai chegar nesse nível aí e a gente precisa estar pelo menos preparado, se não já executando. Então vamos para o próximo vídeo